Olá, eu sou Luan Freire, professor de História aqui do curso de Cidadania. Nesse breve vídeo de hoje, nós iremos dar alguns apontamentos sobre o que foi a Revolução Francesa. E isso se os carros de propaganda eleitoral deixar eu falar alguma coisa. Vamos lá? Nas aulas das semanas anteriores, nós estamos falando um pouco sobre o que são os estados nacionais, o que são os estados absolutistas, quais são as primeiras formas de contestação. Então é necessário que você reveja os vídeos da semana passada, se você ainda não viu, para que você possa pegar o fio da meada e possa compreender melhor o que nós estamos falando aqui. Porque a Revolução Francesa é apenas uma das mais revoluções que surge ali no século XVIII e que irá influenciar notavelmente a história. Mas de modo geral é necessário compreender que a Revolução Francesa vem nessa perspectiva de contestar um status quo, ou seja, aquele modelo político que já está posto, que é o que nós conhecemos e caracterizamos como os estados absolutistas europeus, ou então o que nós também podemos nomear por antigo regime. Esse antigo regime que é caracterizado, entre outras coisas, nós estamos comentando ao longo dos últimos vídeos, que é essa centralização do poder na mão de um monarca, onde ele tem total autoridade sobre o seu estado, a consolidação de um exército nacional que defende os interesses desse estado absolutista, mas sobretudo a caracterização e a justificação desse poder através de um direito divino, onde este rei está governando em nome de um Deus, e nós podemos compreender essa associação que há entre o poder real e o poder religioso. E aí nós temos ali no século XVII, mas sobretudo no século XVIII, movimentos de contestação, movimentos intelectuais que vão tentar redefinir e repensar esses modelos políticos através de contestações do que nós podemos compreender como racionalismo, pensar racionalmente a sociedade. E aí nós temos não só essa racionalidade movendo o que nós conhecemos como revolução industrial, mas também uma revolução científica, que acontece sobretudo no século XIX, que é quando vai começar a surgir ciências como química, física, entre outras disciplinas que vão consolidar, constituir-se e institucionalizar-se no século XIX e o início do século XX, tá bom? Mas nós temos essa primeira semente aí lançada no século XVIII. Então esse movimento intelectual, que é um movimento que é ali muito patrocinado pela burguesia urbana da Europa, que nós conhecemos e definimos enquanto movimento iluminista, eles estarão ali com dois grandes marcos, que é as revoluções políticas que acontecem no século XVIII e século XIX, mas também a revolução científica. Então compreendam esse primeiro movimento intelectual que começa a contestar e a ruir essas raízes dos poderes absolutistas. E aí nós temos a Revolução Americana, ou a independência dos Estados Unidos, uma primeira forma de usar essas ideias para poder contestar politicamente, um governo e fundar novas formas de governar, novas instituições políticas através desses ideais políticos que surgem do movimento iluminista. Dentre vários fatores que auxiliam nessa consolidação do que nós compreendemos como Revolução Francesa, que são fenômenos históricos que acontecem nas últimas décadas do século XIX, nós temos aí a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. Os ideais iluministas começam a construir contestações e propagandas de críticas ao governo real francês. Nós temos também uma insatisfação burguesa francesa. A França, nesse momento histórico, é uma das principais nações europeias, com maior número populacional, é uma das principais rivais da Inglaterra. Nós vamos compreender que a Inglaterra, lá no século XVII, já modifica um pouco o seu poder político, constituindo-se monarquias constitucionalistas, ou seja, nós não temos mais na Inglaterra, no século XVIII, um governo absolutista. E aí vocês precisam voltar à aula em que nós falamos isso das semanas anteriores, tá bom? Então nós temos uma Inglaterra que está consolidada politicamente, que atua muito influenciada com a sua burguesia. E nós temos a França, que ainda está degladiando com a nobreza, buscando postos de influência, porque nós temos uma contestação. Apesar de que o grupo burguês possui bastante poder econômico, ele não consegue ter acesso e privilégios que a nobreza francesa possui, E essa nobreza francesa, que está cada vez mais pobre, utiliza-se, de direitos ainda do período feudal para poder situar-se, manter-se de pé nesse século XVIII. Então nós temos na França, nesse final do século XVIII, um grupo nobre que está buscando ainda se manter de pé, apesar das dificuldades econômicas, e nós temos um grupo burguês, que tem um poder econômico, mas que não tem
acesso aos privilégios que a nobreza possui. Dentre as estratégias utilizadas pelo rei para manter em equilíbrio esses grupos sociais, nós temos a venda de títulos nobiliárquicos, mas que isso não faz com que a burguesia consiga infiltrar-se na nobreza, tá bom? Nós conseguimos ter mais ou menos uma maleabilidade, ou seja, alguns burgueses conseguem essa ascensão aos grupos nobres, mas não são todos. E aí nós temos, nesse final do século XVIII, uma série de crises econômicas geradas pelas guerras que a França vai travar, mas que também nós temos uma crise agrária, ou seja, nós temos uma baixa produção de grãos, e aí nós temos o fermento dessa revolução, a insatisfação popular, que não tem acesso ao alimento básico, que é, por exemplo, o pão, não é? Então nós temos uma baixa safra de trigo, por exemplo, que vai fazer com que a população comece a se revoltar no campo, e nós temos a burguesia que vai se aproveitar desse momento de revolta social, né, dos pobres, para contestar esse poder político, tá? E aí nós temos uma crise social começando a surgir e a borbulhar nesse final aí da década de 80, né? Em 1880 nós temos as primeiras borbulhas dessa revolução sendo constituída. E aí nós temos lá em 1787 o chamamento de uma Assembleia dos Notáveis para poder resolver os problemas que estavam acometendo o Estado francês, tá? E aí em 1788 nós temos a consolidação dos Estados Gerais, e então Luís XVI tenta aumentar os impostos, né? E aí nós temos em 1788 os Estados Gerais, que é o momento em que o Luís XVI chama os grupos sociais e políticos mais importantes, como é a nobreza e a burguesia, para discutir soluções para os problemas financeiros do Estado francês. E aí nós temos uma das soluções que esse Luís XVI vai dar e oferecer é o aumento de impostos, que logicamente não vai ser aceito pela burguesia, tá bom? Então nós temos o início dessa radicalização através dos Estados Gerais, né, que começa-se a construir um conflito de interesses entre nobreza e burguesia francesa. O ano mais conhecido, né, um dos anos mais conhecidos da Revolução Francesa será o ano de 1789, quando chama-se uma Assembleia Constituinte para o que é uma Constituição, né, construir um código de leis, né, que vai fazer com que o poder do real seja limitado e comece a transição entre uma monarquia absolutista para uma monarquia constitucionalista, tá bom? Vocês precisam pesquisar esses dois termos, tá? Para vocês possam compreender, e a pesquisa faz parte desse processo de aprendizagem, tá? Não se prendam apenas aos nossos materiais oferecidos no cursinho durante a semana. E aí, em 1789, nós temos essa Assembleia Constituinte, onde surgem grupos como girondinos e jacobinos, tão famosos, né? Os girondinos são mais conservadores, os jacobinos já querem levar a revolução ou esse momento político para uma radicalidade, para mudar totalmente o sistema político francês, tá bom? E aí nós temos essa radicalidade que não consegue se equilibrar, e correndo por fora de tudo isso nós temos as revoltas sociais no campo, mas também urbano, das pessoas que estão passando fome. Os jacobinos se aproveitam bastante desses movimentos coletivos políticos de contestação das ruas e dos campos. Nós temos aí os sans-culottes, né, que são esse grupo mais radical e contestador e mais popular, tá, que os jacobinos vão tentar se associar e se aproximar para construir essa radicalidade da revolução, tá? E nós temos em 1789 a queda da Bastilha, que é o principal símbolo absolutista francês, que irá ser invadido, né, e as armas tomadas para poder constituir o que nós podemos compreender por grupos urbanos armados que vão começar a contestar esse poder real também. Em 1789, nós também temos um documento que é bastante importante, né, e bastante citado também, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá bom? Então nós temos essa declaração muito importante que vai começar a pensar essa cidadania e esse homem, principalmente, como um sujeito de direitos inalienáveis, ou seja, direitos que já nascem com ele. Esse documento é construído através de ideais como liberdade, igualdade e fraternidade, não é? Então nós temos esse documento bastante importante na constituição dessa revolução e do que vai acontecer depois de 1789, tá bom? O Luís XVI, vendo que é inevitável continuar com o poder absolutista e não aceitando um poder constitucionalista, ou seja, que seu poder seja
regulado através de uma Constituição, ele vai tentar fugir. Essa tentativa de fuga, que vai ser frustrada pelos revolucionários, vai ser fundamental para que ele perca toda a legitimidade do seu poder. Né? Um rei que foge do seu país, do seu dever, é um rei que perde a lealdade, né? O que circulava nesse momento. Então, a fuga do Luís XVI, buscando abrigo, né, e resistência ao que está acontecendo em 1739, e ele tenta fugir em 1791, tá? Vai ser fundamental para que ele perda totalmente a legitimidade do seu poder, e aí vai desencadear, por exemplo, a sua condenação e decapitação no ano de 1792. Todavia, o Luís XVI, essa fuga, lança um alerta para os demais estados absolutistas europeus, tá bom? Esses estados absolutistas vão começar a construir uma resistência à França, tentando invadir a França e restabelecer o poder monárquico, né? Restabelecer o estado absolutista francês, né? Então os países circunvizinhos ali vão construir uma resistência a esse movimento revolucionário que está acontecendo na França. Então nós temos principalmente os estados da Prússia e da Áustria, que vão tentar invadir e resistir ao que está acontecendo, muito com medo que essa revolução transborde para o resto da Europa, tá bom? Então, esse movimento de resistência dos outros estados absolutistas ao redor da França será fundamental para a construção, não é, e reordenação de um exército nacional francês. Esse exército nacional francês que vai lutar aí pelo lema da liberdade, igualdade e fraternidade. Tá? E aí vai resistir a esses ataques dos vizinhos e levar, né, e construir essa Revolução Francesa enquanto uma revolução que tem que ser universal, fraternal, levar a civilização, entre aspas, para os demais países, né, contrariando esses estados absolutistas. Em 1793, nós temos a decapitação do Luís XVI, né? E esse momento vai ser fundamental porque os jacobinos, que são os mais radicais, chegam ao poder e tentam consolidar essa revolução, diferente dos girondinos, que sempre tentaram manter o poder real. Aliás, enquanto os girondinos tentam construir uma monarquia constitucionalista, os jacobinos já queriam a instauração de uma república aos moldes do que estava acontecendo após a independência dos Estados Unidos. Então, após a execução do Luís XVI, em 1793, instaura-se um momento histórico que compreende-se enquanto a Era do Terror. Essa Era do Terror será marcada por uma série de perseguições políticas, né, dos jacobinos e da radicalidade das lutas urbanas e camponesas. Então, entre os anos de 1793 e 1795, nós temos essa Era do Terror, nós temos o Robespierre como principal líder dos jacobinos, líder dessa radicalidade, líder dessas perseguições políticas em nome da instauração de um sistema político que seja minimamente estável, né? E em 1795, aí os girondinos retomam ao poder, né, e tentam estabilizar, tentam apagar essa chama revolucionária, apagar essa radicalidade, e nós devemos compreender que a Revolução Francesa não é sinônimo de revolução democrática. Mesmo os jacobinos como os girondinos não previam a extensão do que nós compreendemos enquanto cidadania. Não previam que todos seriam capazes de votar nos seus representantes políticos, por exemplo. Então, é errôneo pensarmos que a Revolução Francesa é uma revolução democrática. Ao longo desses anos, dessa década de 90 do século XVIII, nós temos uma série de instituições que são criadas, de cartas constitucionais que são desenvolvidas, né, tentando pensar quem é esse cidadão, tentando pensar quem são os sujeitos, abolindo direitos feudais, preparando o campo legislativo para a instauração de uma modernidade capitalista na França, aos moldes do que estava acontecendo na Inglaterra desde o século XVII. Então, compreender que essa Revolução Francesa é uma revolução contestatória do antigo regime, é contestatória da hierarquia social estabelecida pelos estados absolutistas. Ela tenta manter o poder real através da monarquia constitucionalista, mas com a tentativa de fuga do Luís XVI, ele perde total legitimidade do seu poder, e nós temos a radicalidade dos jacobinos na instauração da república, numa república que não tem reis, mas que tem representantes políticos, divisão de poderes aos moldes e a partir de experiências que já estavam acontecendo nos Estados Unidos após o seu processo de independência. Além de tudo isso, nós temos também, após esse período revolucionário da década de 90, um exército nacional francês
que está aí lutando contra a incivilização, lutando contra os estados absolutistas que estavam resistindo, não é, ao que estava acontecendo na França. Então há também uma ideia de espalhar essa revolução para os outros estados franceses. E em meio de todas essas vitórias e conquistas do Exército Nacional, nós temos aí o surgimento do Napoleão Bonaparte, ou do mito do bonapartismo, né, que é sujeito que surge do exército como um grande pacificador. E esse sujeito, o Napoleão Bonaparte, dá o golpe de 18 Brumário, né, e que marca o fim desse período revolucionário, pois Napoleão vai trazer uma certa estabilidade e consenso da burguesia na constituição de um Estado francês. Isso não quer dizer que a França não mais sofrerá golpes, ela sofrerá uma série de golpes, terá o Império restaurado, monarquias restauradas ao longo do século XIX. Essa República Francesa só irá consolidar-se de vez na segunda metade do século XIX. Mas nós temos que compreender esse momento, do final do século XVIII, como um momento fundamental na quebra, na ruptura dessas estruturas políticas absolutistas, na inauguração de um novo, de novas experiências políticas, de novas instituições políticas constituídas. Então é necessário que você compreenda que Napoleão Bonaparte, ele é um homem que surge em meio a essa revolução, que surge em meio a essa radicalidade dos jacobinos, e ele surge como uma figura central do consenso burguês na França, para a consolidação dessa revolução, para a estabilidade dos ânimos políticos e sociais e constituição, né, dessa república. Ele estará liderando um processo de extensão dessa revolução para os outros estados absolutistas. E a exemplo nós temos a Espanha, como também a invasão de Portugal, e faz com que a família real portuguesa fuja da metrópole Portugal para sua colônia brasileira e que desembarque aqui, onde nós conhecemos hoje enquanto Brasil, em 1808, e inicia uma nova era na construção do Estado brasileiro ao longo do século XIX. E é isso, esses foram alguns apontamentos para que você possa compreender o que foi a Revolução Francesa e a sua importância na ruptura de antes um Estado absolutista para um Estado republicano, ou para a construção de um Estado republicano e as suas instituições, que serão extremamente importantes essa experiência para a consolidação de outros estados republicanos, não só na Europa, mas também na América, com as independências que vão estar acontecendo nessa transição do século XIX para o século XX, tá bom? Então a Revolução Francesa tem uma influência bastante importante, né, em outros fenômenos históricos, e por isso que ela é tão importante e tão estudada na história ocidental, tudo bem? Esses são alguns apontamentos que deu tempo de dar. Não esqueça de deixar o seu feedback aqui nos comentários. É fundamental que nós compreendermos como está sendo a sua experiência com as nossas videoaulas. Não se esqueça de consultar outros materiais, outros vídeos, tá? E com mais eu me despeço por aqui. Até uma próxima. Tchau!